noite. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre o uso medicinal e também terapêutico da cannabis, que é o gênero da planta da qual a maconha faz parte. A cannabis é utilizada para tratamento de diferentes condições clínicas, enfermidades, mas ainda é preciso que haja um avanço na regulação, para o nosso consumo. O nosso convidado de hoje é o diretor médico-científico da AMAME, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, médico cirurgião oncológico e mastologista, Dr. Leandro Ramires. O comentarista de política, Orion Teixeira, está aqui com a gente também. E, além disso, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Doutor, vamos começar então, Quais são os males mais tratados hoje com o canabidiol? Essa pergunta é muito interessante. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui da Bandeirantes, mais uma vez aqui, para ajudar a esclarecer a população. Na verdade, a humanidade sofre de várias doenças. E se você observar dois grupos que são fundamentais, as doenças neurodegenerativas, aquelas doenças que causam impacto no sistema nervoso, e aquelas doenças que causam impacto no sistema imunológico, quando o sistema imunológico funciona para mais, uma artrite reumatoide, um lúpus eritematoso sistêmico, uma retocolite ulcerativa, essas doenças que geram desequilíbrio nesses dois sistemas, os fitocannabinoides, são as substâncias que tem na planta da cannabis, elas têm a capacidade de modular a ação desses sistemas. Então, todas as doenças que são decorrentes de uma neurodegeneração, dentre elas Parkinson, Alzheimer, outras síndromes específicas, síndromes de Tourette, a série de síndromes epiléticas e até mesmo doenças do comportamento, estão ligadas a uma disfunção do sistema imunológico. E uma coisa está diretamente ligada à outra. Um autista, por exemplo, que não faz a sua conexão direito, guarda uma semelhança íntima com o paciente de Alzheimer. Os dois sofrem um processo inflamatório intracraniano. E a cannabis modula essa inflamação, trazendo as conexões para o mais natural possível. Então, há mesmo uma melhora da qualidade de vida, uma equalização desses sintomas de doenças crônicas degenerativas. Então, o uso dos fitocannabinoides pode diminuir a velocidade de progressão dessas doenças, pode trazer um conforto para essas doenças e pode tornar a vida das pessoas em volta desse paciente mais confortável. Então, esse é um Doutor Leandro, antes de a gente entrar na questão da regulamentação, da justiça, da legalização, eu queria falar um pouco mais dessas propriedades ainda. Aqui no Brasil, quando se pensa nesse tratamento médico, terapêutico, sempre se fala do canabidiol, que é um dos extratos, é um dos componentes. Um dos componentes da planta. Mas o senhor estava falando até antes aqui, que é meio quase que subestimar o potencial medicinal que a cannabis tem, porque há vários outros componentes que têm efeitos para determinado tipo de doença até mais efetivo. Então, por que o Brasil, hoje, diante de todas as dificuldades, acabou centralizando, assim, quando se fala em cannabis, se pensa no canabidiol, óleo de canabidiol? Olha, essa pergunta é muito inteligente, muito obrigado por fazê-la, porque o que eu tenho que explicar é o seguinte: as pessoas desenvolveram um preconceito histórico em relação à planta. Mas nesse sistema de saúde, a planta não é a estrela. A estrela é um sistema biológico. Sistema esse que foi elucidado só no final da década de 90, começo da década dos anos 2000, que é o sistema endocannabinoide, ou seja, as substâncias que tem na planta, que são várias substâncias, interagem com receptores biológicos que já existem no nosso organismo, e não é só no nosso organismo, de praticamente todos os seres vivos, tirando os insetos. Esses receptores e essas substâncias químicas relacionadas a esse sistema existem há 600 milhões de anos. Então é um sistema biológico que a natureza, através da planta da cannabis, produz substâncias que interagem com o sistema pré-existente. Neste contexto, existem uma série de fitocannabinoides, dentre eles o THC, o temido THC, o canabidiol, o canabigerol e uma série de outros que têm efeitos terapêuticos distintos, provocados pela interação num sistema biológico pré-existente. O que é interessante é que cada pessoa tem o seu sistema endocannabinoide padronizado.
Inclusive, a falha desse sistema é que é a causadora de grandes doenças que hoje não tem muita explicação. Então, se você pega hoje um idoso com Alzheimer e consegue fazer uma biópsia a fresco do cérebro dele, você não vai encontrar esse sistema. Ele está desaparecido. Mas se você estimula com fitocannabinoides, a natureza desenvolve esses receptores. E isso não é só no sistema nervoso, é no sistema imunológico, é nas células do câncer. Então, alguns tumores têm até a propriedade de serem combatidos com fitocannabinoides. Nem todos. Pelo contrário, uma minoria. Mas depende muito de uma relação biológica. E a planta oferece isso. Então, quando as pessoas dizem canabidiol, elas estão reduzindo a uma substância que tem um poder medicinal muito bom, mas que o resultado é com doses altas. A própria indústria chegou com uma carga grande e diminuiu por causa do custo de preço. Né? Porque a indústria está interessada no resultado econômico. Mas por que no Brasil, então, voltando à pergunta, assim, o canabidiol foi tão bem, assim, diante de todas as restrições, né, ele acabou sendo, vamos dizer, ele caiu no gosto, assim, das pessoas que fazem uso desse tipo de tratamento, e o THC, né, que pode ser... Caiu no gosto, na minha opinião, é porque no começo dessa história, lá nos anos de 2014, apareceram as crianças, inclusive o meu filho. Então era difícil, porque poucas são como eu, que eu sou um pai que tem orgulho de dizer que eu tenho um filho usuário de maconha, com apenas 15 anos. Então ficou essa história do canabidiol. Isso é tão interessante que hoje, na Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, as crianças ocupam o 5º lugar em número de associados. O maior número de associados são pessoas com deficiência mental por demências, Alzheimer, idade. Depois vem os transtornos de ansiedade. Depois vem os pacientes oncológicos com dor. Quer dizer, a mediana de idade, ou seja, a média de idade das pessoas que usavam em 2014 eram crianças. Hoje a nossa mediana de idade está em 56 anos. Então mudou um pouquinho o foco. É porque no Brasil começou com criança e acho que canabidiol fica melhor do que da maconha. Era aquela questão das doenças que provocavam convulsões em crianças, né? Sim. Foi essa época aí. Essa época. Meu filho mesmo, o Benício, ele é portador da síndrome de Dravet, uma epilepsia refratária de origem genética. Nos casos graves, nenhum chega à vida adulta. Benício, até os 5 anos, tinha internado mais de 40 vezes, inúmeras vezes em CTI, 25 remédios por dia. E teve a vida dele transformada com o uso de uma coisa que eu planto na minha casa, com autorização da Justiça, e a gente deseja que todos os brasileiros pudessem ter esse mesmo direito. E como é que pode ser esse acesso, doutor Leandro? É por meio de autorização judicial sempre, ou a pessoa tem que recorrer, por exemplo, ao clandestino e correr o risco de ser enquadrado no tráfico internacional de drogas? Quem pode autorizar, inclusive, ao cultivo? Pois é, Orion, esse é tão interessante, porque quando eu entrei para a Faculdade de Medicina em 1983, logo no meu começo do curso, por interesse em saber como que a cannabis funcionava, como é que aquele mato seco vai causar um efeito? É porque mal se conhecia o que tinha dentro do mato seco. A partir do momento que se conheceu aquilo que do mato seco causava o efeito, precisava de saber como. E isso foi descoberto por um brasileiro, o professor Elisaldo Carlini, publicado numa revista que é a Pharmacology, uma revista de impacto científico mundial, na década de 80. Mas isso, por preconceito, ficou escondido. Mal eu podia imaginar que eu ia ter um filho que ia depender disso. Bom, só sabe o peso do piano quem carrega. Quando você tem um filho que convulsiona mais de 40 vezes no mesmo dia, o desespero é enorme. Eu já sabia que cannabis funcionava, eu não tinha preconceito nenhum. Então eu mesmo fiz um tráfico internacional de drogas assumido. Eu fui no Ministério da Justiça contar como que eu fazia esse tráfico. A gente teve uma reunião da SENAD, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e através dessa reunião, lá em 2014, essa reunião aconteceu em novembro de 2014, é que a Anvisa se despertou para criar o parâmetro que a gente tem hoje. Né? A Anvisa abriu com restrições, com dificuldade, já melhorou bastante, mas isso começou lá em 2014. A gente conseguiu isso porque nós ainda estamos num país imaturo, né, do ponto de vista de sociedade, né? Então, eu sou branco, eu sou médico, eu tenho condição de constituir um advogado. Então, eu lutei por uma justiça simplesmente porque eu sou um privilegiado dentro da sociedade. Né? Eu acho que todo mundo tinha que ter o mesmo direito. Né? Então, hoje ainda tem essa dificuldade, é muito difícil para os pacientes. E como
que o paciente hoje pode ter acesso, doutor? A gente estava falando aqui antes do programa começar, né? A gente estava conversando sobre a dificuldade, né? Quando nós, que somos privilegiados, né? Como o senhor disse, temos acesso, ainda assim é difícil ter acesso a uma prescrição correta, ao lugar de compra adequado. Então, qual é o caminho? Como o país de sociedade imatura, de poder legislativo também imaturo, que anda como tartaruga para ter uma regulamentação, a sociedade civil se organizou. Então, eu mesmo represento um movimento da sociedade civil organizada. A Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal foi a primeira associação fundada no Brasil em dezembro do próprio 2014, e a gente tentava abraçar o país, levar isso para o país. É muito difícil, não só pela territorialidade, pela complexidade de cada região. Então, a partir desse momento, a AMAME foi como se fosse uma incubadora de associações. E surgiram, hoje no Brasil, existem mais de 40 associações. A gente tem uma instituição que agrega essas associações, onde a gente consegue trocar essas ideias. Então, a sociedade civil se organizou. Algumas dessas associações já têm, inclusive, o direito na justiça de produzir o seu remédio. Então, hoje, a população brasileira, de maneira geral, pode recorrer a essas associações de pacientes ou a colegas médicos que já prescrevem através de uma influência da indústria farmacêutica, né? Indústria farmacêutica essa que entrou no Brasil, mas vale ressaltar que a Anvisa abriu uma categoria especial para um registro de medicamento. Não é um medicamento tradicional e é uma legislação transitória, temporária, né? A prescrição ainda é uma coisa que no Brasil exige, mas nos principais países do mundo onde já está regulamentado, isso é muito mais fácil, o acesso é muito mais tranquilo, né? Então, no Brasil, a gente ainda depende ainda de um poder legislativo mais amadurecido. Agora, doutor Leandro, ele está falando, você falou do poder legislativo, mas aí me ocorreu aqui que durante a pandemia, por exemplo, a gente se deparou com uma classe médica conservadora e até negacionista em muitos pontos, né? O Conselho Federal de Medicina protagonizou momentos terríveis durante a pandemia. E eu queria saber em relação a esse assunto, em relação do uso da cannabis no tratamento medicinal. Qual é a postura, qual é o posicionamento, a atuação do Conselho Federal de Medicina para justamente tirar, vamos dizer, essas ideias erradas, para fazer que essa discussão avance? Infelizmente, o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia e a sua direção é eleita pela própria classe médica da qual eu represento. Infelizmente, a instituição Conselho Federal de Medicina tem sido usada no país com motivos eleitorais, né? Eu tenho reclamação formal ao presidente José Irã da Silva Galo, não tenho a menor dificuldade em dizer o nome dessa pessoa. Ele é o presidente do CFM. Em 22 conselhos regionais ele fez campanha favorável ao governo passado, e não só isso, é uma das pessoas que recomenda o uso da cloroquina e da ivermectina. E os mesmos argumentos utilizados pela falta de ciência de cloroquina e ivermectina para uso em Covid sequer chegam aos pés da cannabis. Tem muito mais evidência científica. Mas a gente está num país onde se conta uma mentira várias vezes, ela vira verdade. Como não tem ciência, a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal tem artigos em revistas internacionais que os próprios pacientes, de maneira associativa, se concordaram em ser pesquisados. Em estudos aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina, da UNB, a gente tem um polo aqui na UFMG com Fabrício Moreira. Quer dizer, a ciência cresce de maneira exponencial, mas o preconceito médico ainda existe, né? E, infelizmente, eu acho que tem uma geração ainda muito empoderada de discurso que precisa qualificar um pouquinho essa posição para não vestir camisa, né? Porque eu acho que uma instituição como o Conselho, ela tinha que ser regular para o médico fazer o bem, para o médico estar em acordo com o seu paciente. A própria cloroquina foi utilizada com isso. Se você tem um termo de consentimento, se eu te esclareço sobre aquilo que eu estou te passando e você tem ciência daquilo e eu não vou fazer o mal, acho que é essa que era o caminho da regulamentação. E não é um CFM punitivista, porque pune um prescritor de cannabis. Ainda digo mais, tem prescritor de cannabis com CRM subjúdice, correndo o risco de perder, de algo que não tem dose letal.
O que é a dose letal? Dose letal de um medicamento é aquela dose que se 100 pessoas usarem, 50 vão falecer. Não existe dose letal. Mas o médico sai da faculdade e prescreve drogas, que é uma epidemia de mortes nos Estados Unidos. O Oxycontin são drogas de opioides que estão nos armários das pessoas. As pessoas tomam hoje inúmeros remédios opioides que a dose letal está na casa delas. O suicídio por opioide acontece dessa maneira. Você tem uma dor crônica, ela não melhora, você toma um Novalgina. Ela não melhora, você não espera das 6 horas, você vai lá e toma um Novalgina de novo. E quando você não tem isso, você começa a usar um opioide, o alto consumo, é que causa essa tragédia, que é mesmo uma epidemia de óbito por opioide. Doutor, o senhor está falando da questão da dor, né? A gente está chegando aqui no momento do nosso intervalo, então eu vou fazer uma breve pausa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o doutor Leandro explicar um pouco mais, né? Falar sobre essa questão da dor e do tratamento com o canabidiol. Até já. Estamos de volta com uma entrevista coletiva. A nossa conversa de hoje é sobre o uso da cannabis no tratamento de várias doenças. Está com a gente o diretor médico-científico da AMAME, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, doutor Leandro Ramires. Doutor Leandro, a gente encerrou o bloco anterior, né, falando de dores crônicas que muitas pessoas sentem, não sabem a causa. E dessa questão, né, de muitas vezes se automedicarem porque não encontram solução, né? Como que a cannabis pode agir sobre esses casos? A dor, particularmente, é uma coisa muito interessante, não é? Às vezes, uma taxinha espetada na pata de um leão faz aquele leão virar uma fera. E talvez aquele leão com uma fratura exposta não fique tão bravo quando tem uma taxinha. Todo mundo sabe que a dor exerce sobre cada indivíduo uma reação que tem a ver com aquele incômodo. Então, existem pessoas mais preparadas para sentir dor do que outras. Isso é natural, não é? Mas o remédio, aí que está. O remédio, se for de pirona, é 1 grama de 6 em 6 horas, para dor pequena ou para dor grande. O problema é quando essa dor se torna uma dor crônica. Uma dor que todo dia vai afetar aquela pessoa, que vai ser uma dor contínua e que vai variar só na sua intensidade, né? É impossível viver bem. Então a dor leva à insônia, leva à irritabilidade, leva à falta de compreensão, transforma a pessoa. Cannabis, além de modular a intensidade da dor, porque diminui a transmissão dos neurotransmissores. Ela não é um analgésico específico, mas ela diminui aquele estímulo e favorece a percepção no sentido da melhora. Então, isso tem a ver um pouco até com o uso adulto da planta, não é? Eu costumo brincar que, sobre efeito de cannabis, um brigadeiro de Nescau pode virar um petit gâteau. Então, uma dorzona pode virar uma dorzinha. Do mesmo jeito que uma grande angústia ou uma grande depressão pode virar um afetamento mais leve, algo que a pessoa comporta, algo que a pessoa suporta. Então, nenhum analgésico faz isso. A maioria dos analgésicos agem diretamente no mecanismo de transmissão da dor para abaixar. Cannabis, além de abaixar aquela dor, acalma, muda a relação do espaço-tempo, favorece o sono, atiça ou melhora a percepção de outros órgãos dos sentidos. Então, a pessoa que tem dor, ela mal enxerga, ela nem sente um cheiro direito. Sobre efeito de cannabis, ela percebe que a cozinha está saindo um almoço bom, olha, meu travesseiro está confortável. Então, há uma mudança de foco em relação a essa dor crônica que torna isso mais superável, mais suportável. E as dores crônicas estão aí, nas sequelas dos acidentes de trânsito, não é? Nas questões oncológicas, nas metástases, não é isso? Na própria obesidade, com os desvios de coluna e na própria longevidade, né? Quanto mais tempo vivemos, mais o nosso esqueleto vai estragar, mais hérnia de disco nós vamos ter, mais dores nós vamos sofrer. Então, cannabis modula isso, não só no alívio, mas como na receptividade do paciente em relação à dor. Leandro, como é que a sociedade está se preparando para esse debate, para defender até esse direito? Porque existe aí muito preconceito, muita desinformação, muito fake news, mas uma relação mal explicada
mal esclarecidas sobre as drogas. Afinal, o que são as drogas? É a maconha ou outras drogas que convivemos aí socialmente com elas e sem nos incomodar? De novo, né, Orion? A nossa sociedade ela ainda carece de evolução, né? A gente estava conversando ali agora há pouco, né? As pessoas assistem propagandas de álcool com muita facilidade. O álcool está por trás da grande maioria dos acidentes de trânsito, o álcool está por trás do feminicídio, o álcool está por trás de uma violência sem tamanho. E as pessoas não temem o álcool, mas temem a cannabis. Olha, se você for olhar no uso histórico, cannabis era do hippie, cannabis é da pessoa lenta, cannabis é a droga que desacelera, cannabis não é a droga desse contemporaneidade, que o jovem hoje nem gosta muito de cannabis. O jovem hoje procura outro tipo de droga, mais adaptada à evolução dele. O que eu acho é que é o seguinte, as pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que a humanidade se droga desde o dia que ela é humanidade. O problema não é o uso da droga, porque se a gente for ficar discutindo droga por droga, as pessoas vão se surpreender. Quando você fala de uma droga como um LSD, por exemplo, um ácido lisérgico, nossa, isso deve ser o pior. Pelo contrário, é a droga que faz menos mal para a sociedade e que afeta menos o indivíduo. Mas isso não é Leandro que diz, isso é a ciência que diz. Então eu não tenho dúvida que o uso de cannabis é menos maléfico para a sociedade que o uso de álcool. E isso está provado nos países onde houve a regulamentação. Você perguntou sobre acesso, no Chile é extremamente mais fácil, no nosso vizinho Uruguai é mais fácil. Esta pauta é uma pauta mundial. Milhões de dólares estão por trás disso. Então a gente precisa tirar esse visão proibicionista e botar uma visão empreendedora. As associações de pacientes, elas estão dispostas a ajudar o Poder Judiciário. Nós queremos oferecer 10% dos nossos empregos para egresso do sistema prisional. E foi isso que a gente levou para o Poder Legislativo em Minas Gerais. Em Minas Gerais, se a gente conseguir aprovar a lei, qualquer CNPJ que for aberto no Estado vai ter que dedicar uma porção das suas vagas de trabalho para egresso do sistema prisional, negros, presos como traficantes e são verdadeiros usuários ou de pequenas quantidades. Então a gente ainda atravessa, Orion, um mundo de preconceito, de pobreza, de achar que a maconha veio do negro, que veio da África. A gente precisa rever essas coisas, né? E o Brasil já mostrou alguns lampejos. Não regulamentou o uso da ayahuasca para fins religiosos, né? A ayahuasca, que é usada para fins religiosos, impacta muito mais um sistema nervoso central do que uma cannabis. Doutor Leandro, o senhor fala muito bem, tem argumentos muito bons. Eu imagino que tem muita gente em casa assistindo aí e talvez se pensando assim, é quase como um elixir. Aí a questão da cannabis, uma coisa meio milagrosa. Eu queria que o senhor falasse um pouco assim, para quem tem interesse, mas desconhece, por exemplo, qual médico procurar associação, como iniciar um tratamento, e também queria que o senhor falasse assim, que há limitações também, como qualquer outro medicamento, há limitações também, porque senão, assim, né, pode o que a gente o que a gente tem que entender é isso, dentro da natureza, como eu te disse, né? Então, uma pessoa que está nos assistindo agora, que tem um pai com Alzheimer, que está lá cheio de delírios, alucinações, agitação e agressividade. Cannabis vai proporcionar a cura disso? De jeito nenhum. Cannabis vai tornar esse sofrimento melhor. E para isso tem que se experimentar, não tem outra saída. Agora, existem várias formas de você experimentar. A melhor forma que eu reconheço no Brasil hoje é procurando uma associação de pacientes. Em Minas Gerais já tem mais de 4. Não é? A associação de pacientes pode encaminhar esse paciente para um colega médico prescritor que vai entender aquele contexto. O uso médico, para deixar bem claro... São quantos médicos ligados à sua associação? Sim, hoje na associação são mais de 20 médicos que prescrevem. Né? Eu fiquei muito preocupado achando que era eu o principal, mas muito pelo contrário, eu não sou o principal. Não é? Então existem médicos, isso cresce no Brasil hoje, mas ainda está muito aquém do que a população pode ser beneficiada. Então eu acho o seguinte, não serve para todo mundo. Segundo, muitas das experiências que são frustradas, elas são baseadas não na cannabis propriamente dita, e sim numa oportunidade de negócio que tem surgido paralelo a isso. Não é? Então, a pessoa tem que, primeiro, conhecer
um grupo. Por que eu defendo as associações? Porque lá estão os pacientes, lá estão os iguais, lá só tem paciente. Então a gente tem pessoas que entram para a associação. Por que associação? Porque o remédio ideal não está na farmácia. A associação ela consegue produzir um medicamento subjúdice. E esse medicamento é um pouco mais complexo, que pode ser individualizado para cada um. Entende? Então o que a gente faz é uma individualização. E essa individualização a gente consegue ela aí com os 3 meses. E como eu te disse, não é só a cannabis, né? A cannabis é uma das ferramentas. Mas não adianta você melhorar um comportamento de um autista que era extremamente agressivo, quebrava a casa inteira, se você não pode dar para ele uma terapia ocupacional, uma fisioterapia. Então as associações, elas vão além de fornecer um óleo. Elas são entidades sem fins lucrativos. Elas produzem ciência, a gente atende com psicologia, abre oportunidade. Então não é um estresse pós-traumático que uma gotinha vai curar. A gotinha ali vai ser um veículo para tornar uma terapia viável. Entende? E aguardar o tempo, talvez, também, né? As pessoas se acostumaram hoje com a rapidez, né? Sim, todo mundo quer a coisa rápida e a gente tem que entender que esse sistema endocannabinoide, ele precisa de calma e de paciência. A própria droga cannabis é muito voltada à calma e à paciência. Então, eu acho que as pessoas têm que tirar um pouquinho desse preconceito, abrir essa oportunidade. A minha missão aqui numa rede tão poderosa como a Bandeirantes é exatamente mostrar às pessoas que elas não correm risco se elas abusarem de um medicamento de cannabis. Mas um pai que está me assistindo agora, como eu, que passei o ácido valproico para o meu filho desde os 5 meses de idade, que você abre a bula, tem 4 mortes lá não explicadas. Ácido valproico é o Depakote e o Depakene, usado pelas crianças no Brasil. Nos Estados Unidos é só acima de 12 anos. E por que no Brasil se receita isso para criança de 5 meses? Então quer dizer que para o ácido valproico, está todo mundo me assistindo, não tem problema? Como não tem na Europa e nos Estados Unidos, não pode no Brasil? Pode. Eu acho que o humano é humano no planeta inteiro. Doutor Leandro, muito obrigada pela participação aqui com a gente. O Entrevista Coletiva de hoje fica por aqui. Nós voltamos no sábado que vem, 6:50 da noite. Até lá.